Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar aqui a nossa videoaula sobre vetores. É uma parte muito importante da física aí, tá? Nós trabalhamos com grandezas físicas, a maioria das grandezas físicas são ditas vetoriais, tá? Então a gente vai fazer uma explanação rápida aí das diferenças de grandezas escalares e vetoriais. Na física a gente tem grandezas de dois tipos, ou uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é uma grandeza que não tem orientação espacial, né? Ela não tem direção, não tem sentido, mas tem uma intensidade, ela tem um valor numérico. Tá? E uma grandeza vetorial, né, principalmente as grandezas associadas ao movimento, elas têm uma orientação espacial. Tá? Tem uma direção, né, e tem um sentido no espaço, aponta para algum lugar, além de ter uma intensidade. Tá? Então, por exemplo, são grandezas aí, vetoriais. O deslocamento é uma grandeza vetorial, a gente vai trabalhar em alguns dos exemplos, a gente vai falar do deslocamento. A velocidade é uma grandeza vetorial, aceleração, né, força, outras aí que a gente vai enumerar e falar um pouco rapidamente. Tá? Então a gente vai tratar aqui o conceito de vetor, né, a gente vai detalhar bastante o conceito de vetor, de soma de vetores, tá? Diferença de vetores, como que a gente faz para achar o chamado vetor resultante, né? Que é a soma vetorial de vários vetores apontando para o mesmo sentido, para sentidos diferentes. Então a gente vai detalhar, né? O vetor por si só, ele é um elemento matemático, né? Mas ele é um elemento matemático aplicado na física, porque esse elemento matemático ele vai determinar a direção, o sentido e a intensidade de uma grandeza física. Tá? Então é um elemento matemático que serve para caracterizar as tais grandezas chamadas vetoriais, né? As grandezas que têm uma orientação no espaço. Certo? Então vamos lá. Então, por definição, pessoal, definição de vetor é um ente matemático utilizado para representar uma grandeza, e uma grandeza física, tá? Vetorial. E a principal característica de uma grandeza vetorial, como eu já falei, é que ela possui uma orientação no espaço, certo? Ela aponta para alguma orientação, ela aponta para uma direção, né? Para um sentido no espaço. Né? Você pega aí um corpo que tenha velocidade, né? Pode ser o mesmo automóvel. Se ele tem velocidade, ele está se deslocando para algum ponto no espaço. Aquela velocidade aponta para algum sentido no espaço. Tá? Tem orientação. Né? Uma grandeza física chamada força, que talvez vocês já tenham visto lá no nono ano. E nós vamos ver, né, oficialmente aí um pouco mais para frente. Força é uma grandeza vetorial. Porque todo corpo que é puxado, ele é puxado na horizontal, na vertical. Né? Se ele é puxado ou empurrado na horizontal, vai ser para a direita ou para a esquerda. Tá? Se ele é puxado na vertical, é puxado para cima. Então tem sempre, né, tem uma orientação no espaço, tá? Aponta para algum lugar. Tá? Então isso aí é o que caracteriza uma grandeza sendo vetorial. Alguns exemplos de grandezas vetoriais, pessoal, dentre outras, tá? Aqui são apenas algumas. Nós temos o conceito de força, de deslocamento, velocidade, aceleração, quantidade de movimento, os campos que a gente vai ver, né? O campo gravitacional a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente vai falar alguma coisa lá na gravitação universal de Newton. Tá? Mas aqui nós temos, por exemplo, o campo elétrico e o campo magnético, você vê lá no terceiro ano. Tá? Os campos são vetoriais, porque eles têm orientação no espaço, né? Eles apontam para dentro, para fora de uma carga, para dentro, para fora aí de um elemento magnético. Tá? O impulso, né? Todo corpo que ele é impulsionado para frente, para trás, para cima, para baixo, tem uma orientação espacial, tá? Dentre outras grandezas aí que nós podemos listar. Não vamos perder tempo e ficar listando todas as grandezas vetoriais que tem na física, também nem eu sei, tá? Enfim, são muitas. Então, pessoal, o vetor, né, possui uma orientação espacial. Um vetor ele possui direção, sentido e intensidade. Então, o que caracteriza esse elemento chamado vetor é uma direção, um sentido e uma intensidade. Ele pode ser formado o quê? Matematicamente, ele é um segmento de reta que une dois pontos. Então, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma semirreta orientada. Essa semirreta orientada de onde? De A para B, né, é o que eu chamo de vetor. Tá? E esse vetor ele possui uma direção, uma intensidade e um sentido. Tá? Então, ele é um segmento de reta orientado, né, orientado entre um ponto de origem e um ponto de destino. O vetor sempre vai ter um ponto de origem onde ele nasce
e um ponto destino, né, um ponto onde ele termina. Né, e a gente representa o vetor por uma flecha, né, que é uma semirreta orientada do ponto de origem até o ponto de destino. O vetor geralmente ele tem um nome, né, um nome associado a uma grandeza. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse vetor chamado de v, uma grandeza física chamada v, né, poderia ser a velocidade, tá? E nós vamos ver que o que caracteriza aí uma grandeza vetorial em cima do símbolo da grandeza é ter essa flechinha aqui, ó, aponta sempre para a direita, tá? Então, em cima da letra que representa a grandeza física, se ela tem essa flechinha, está dizendo que essa grandeza é vetorial. Ela tem uma direção no espaço, uma direção, um sentido e uma intensidade, o módulo, tá? Então aqui nós temos o vetor V, mas o vetor V pode ser chamado também de vetor AB, né? É uma reta segmentada. Lembra que esse vetor aqui é uma semirreta que vai de A até B. Então o símbolo de vetor sobre o segmento de reta B é uma outra forma de eu representar o vetor V. Tá? Aqui seria uma representação mais matemática. E esse V aqui seria já, né, o nome da grandeza que esse vetor representa, né, com o símbolo de vetor em cima. Então todo vetor, pessoal, ele possui uma direção, um sentido e uma desculpa, e uma intensidade. A direção deste vetor V, aqui ou desse vetor AB, né, dessa linha aqui, dessa nossa flecha aqui, é horizontal, tá? E o sentido é para onde aponta. Então, cuidado, a direção vai ser sempre a reta que contém o vetor. E essa reta que contém o vetor pode ser uma reta horizontal, pode ser uma reta vertical, pode ser uma reta diagonal, uma reta em ângulo, né? Eu sempre vou ter que especificar qual é a orientação no espaço dessa reta que contém o vetor. E o que é o sentido? O sentido é para onde esse vetor aponta, para onde ele está orientado. Neste caso aqui, o meu vetor está orientado de A para B, né? Então eu tenho uma orientação aqui de A, do ponto A para o ponto B. Então ele está orientado de A para B, ou ele está orientado para a esquerda, ou ele está orientado para leste. Eu vou ter que especificar para onde que, né, essa minha reta orientada aí está apontando. Tá? Então não esquece, o que define um vetor são três informações: a direção, a reta que contém o vetor, o sentido, para onde aponta esse vetor, essa reta orientada, e a intensidade, que é o valor numérico. Tá? A intensidade ela pode ser obtida através de uma escala, através de uma medida ou através de um cálculo. Tá? A intensidade ela vai indicar o tamanho do vetor. Quanto maior for o vetor, maior a intensidade, né? Maior a intensidade da grandeza física representada por aquele vetor. Então, se eu tenho um vetor de 5 unidades, é um tamanho. Se eu tenho um vetor de 10 unidades, é o dobro do tamanho. Uma flecha que tem o dobro do tamanho. Tá? Então, cuidado, o comprimento do vetor ele tem que ser condizente com a sua intensidade. E como é que eu meço a intensidade? Ou é através de cálculo, ou através de medida, ou através de leitura numa escala, depende. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma escala. Por que deu 10 unidades? Porque, né, eu medi aqui, tá? É uma escala. Tá? Isso aqui não é uma escala de velocidade, mas de alguma forma eu medi o valor desse vetor nessa escala aqui. Né? De 0 a 10, ele tem uma intensidade de 10 unidades. Tá? À medida que a gente vai transcorrendo os exemplos, a gente vai, né, se familiarizando mais com essas ideias aí. De ter uma direção, de ter um sentido e de ter uma intensidade. Tá? Então o vetor é isso. É uma reta orientada de um ponto de destino ao ponto de origem. Tá? É um ente matemático que traz três informações. Né? Ele serve para representar uma grandeza física vetorial. Né? Porque o vetor indica uma orientação no espaço. Então ele representa uma grandeza física que também vai ter uma orientação no espaço. Como eu listei lá, velocidade, força, deslocamento. Tá? E ele vai ter sempre então, uma direção, um sentido e uma intensidade. Neste vetor que nós apresentamos aqui, né, então ele tem uma direção horizontal. Está aqui essa retinha pontilhada. Né? O meu vetor está contido numa reta horizontal, né, e ele está orientado de A para B. Então poderia botar o sentido de A para B, para a esquerda, para leste, algo que indique para onde ele está apontando. Tá? E a intensidade dele, né, são as 10 unidades.
Nos cálculos que nós fizemos anteriormente, de cálculo de aceleração, velocidade, a gente sempre calculou as grandezas escalares. A gente viu velocidade escalar, a aceleração escalar, né? Então a gente calculou apenas as intensidades. A gente não levou em conta nem direção e nem sentido dessas grandezas. Eu podia fazer as contas ali sem se preocupar se a velocidade está apontando para um lado, para o outro, né? Não me interessava a informação da direção e desse sentido, apenas da intensidade. Tá? Afinal de contas, o que é uma grandeza escalar? Não falei. Grandeza escalar é o que não é vetorial, que não tem nem direção nem sentido. Um exemplo de grandeza escalar. Nós temos, por exemplo, o tempo. Tempo é uma grandeza escalar. Né? Tempo não aponta para lugar nenhum no espaço. Tá? Não faz sentido eu dizer agora que agora no meu relógio são 2 horas, né, na horizontal para a esquerda. Não tem sentido, não aponta para lugar nenhum. Tá? O tempo, energia, pressão, outras grandezas várias aí, né, que são escalares, que não tem uma orientação espacial. Não dá para dizer para que lado, né, essas grandezas estão aumentando ou diminuindo. Para onde que elas aumentam, para onde que elas diminuem. Tá? Então essa é a nossa ideia básica de vetor. Tá? A ideia básica de vetor, né? Então é esse elemento matemático aí que representa as grandezas vetoriais, que são as grandezas que têm uma orientação espacial. E o vetor traz, aí, em relação à grandeza física, 3 informações sobre ela: a direção, sentido e a intensidade. E essa intensidade ela pode ser medida numa escala, ela pode ser calculada, né, ou de outras formas aí. Então, sempre que uma grandeza física for vetorial, ela é representada por essa setinha aqui em cima, sempre apontando para a esquerda, pelo amor de Deus. Se o vetor estiver apontando para a esquerda, né, não vai me virar isso para a esquerda, ela aponta sempre para a direita. Tá? Se o vetor virar, não vira essa setinha. Tá? Esse aqui é apenas um símbolo que representa que a minha grandeza em questão é uma grandeza do tipo vetorial. Ela tem orientação no espaço. Ela tem uma direção, ela está em cima de uma reta, que pode ser horizontal, vertical, ou inclinada, né? E possui um sentido, é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Tá? E tem uma intensidade, né? Tem um valor ali que indica o tamanho daquele vetor, a grandeza, né? O comprimento daquele vetor. Tá? Então aqui é só mais, né, alguns outros dados. A direção é a reta, o sentido aqui indica, quem indica o sentido do vetor é a cabeça da flecha, né? Lembra que eu falei que o vetor é uma reta segmentada de um ponto, né, uma reta orientada do ponto de origem ao ponto de destino, e o módulo é o tamanho, né, o comprimento do vetor, que pode ser medido, que pode ser calculado. Se eu primeiro calcular a intensidade do vetor, eu vou ter que fazer o tamanho da flecha mais ou menos de acordo com aquele valor que eu calculei, de acordo com a intensidade, né? Por exemplo, se eu tenho um vetor de intensidade 5 unidades, um de intensidade 10 vai ter que ter o dobro do anterior, né? Se eu tenho um vetor R1 de intensidade 5, se eu tiver um R2 de intensidade 10, esse R2 tem que ser 10, né? Tem que ser o dobro do anterior. R1 5, R1 5, R2 10, 2 vezes maior, tá? Então o comprimento da flecha vai indicar, né? É indicado pela intensidade. A intensidade dá o tamanho dessa flecha, desse vetor. Tá? Aqui é um vetor em movimento circular, né? Eu posso utilizar o vetor para saber a posição de um corpo no espaço. Aqui é o vetor posição, né? O vetor, né, para dar o vetor deslocamento, um vetor que vai me indicar a posição de origem e destino, mas aí vamos deixar mais, né, o papo aí é mais brabo, deixa para depois. Pessoal, então como eu indiquei, né, um vetor ele vai ser sempre uma semi-reta orientada, tá? No caso aqui ela está orientada entre 2 pontos. Eu tenho um vetor aqui que ele nasce, né, na origem, ele vai até um ponto P. Né, eu tenho aqui os pares ordenados que representam a origem, 0, 0, e ele vai até o ponto 10, 9. Né, o ponto 10 referente aqui ao x e o ponto 9 referente ao y. Tá? Então a semi-reta que liga a origem ao ponto 10, 9 é um vetor, né? É um vetor que liga, né? Um vetor que liga a origem até um ponto P. Esse vetor eu chamo de R, tá? Eu posso dar um nome para esse vetor, né?
Eu posso chamar esse ponto aqui de A e esse ponto de B, e eu rechamar esse vetor aqui de um segmento de reta orientado AB, um AB com flechinha em cima, né? Ou eu posso dizer que é um vetor R, né? Como é muito utilizado em física, o R para representar aí, né, espaço, posição, tá? Deslocamento. Tá? Então eu tenho o vetor R. Então essa flechinha em cima está indicando que minha flecha é um vetor. Tá? E eu posso achar a intensidade desse vetor também aqui, né? A intensidade do vetor é o comprimento do meu vetor. E como é que eu vou achar o comprimento? Para achar o comprimento, né, aqui eu vou ter um triângulo retângulo, né, eu vou utilizar aqui o teorema de Pitágoras, né? Então observa que aqui fecha aqui, né, um triângulo retângulo, né? Aqui é um triângulo retângulo. Eu vou achar essa minha hipotenusa aqui. Eu achando essa hipotenusa, eu acho o comprimento ou intensidade desse vetor, tá? Aí qual é a direção dele? A direção é uma diagonal, né? Como é que eu vou especificar a direção? É uma diagonal a 45 graus, né, da horizontal. Tá? Então ele está numa reta diagonal. Né? E o sentido? Bom, o sentido é 45 graus da horizontal para cima, né? Ou um sentido sudeste. Tá? Eu vou ter sempre que fazer essas especificações aí. Ou eu deixo o vetor desenhado, né? Então se eu quiser saber para onde que está apontando esse vetor, eu basicamente olho, né, o desenho do vetor. Bom, o vetor tem uma orientação no espaço, né? Está diagonal para cima ali. Né? Ou eu tenho que, se eu for falar de forma contextualizada a direção e o sentido desse vetor, eu tenho que especificar, né, a reta que está contida esse vetor e para onde que ele está apontando. Tá? Então, é isso aqui. Eu tenho então meu vetor. Tá? É uma reta orientada do ponto da origem ao ponto destino. O ponto destino é o ponto 10, 9. Tá? E é o meu vetor, né, o vetor R. Uma coisa importante também, pessoal, é que, né, então está aqui, direção reta 45 graus horizontal. Né, então a minha direção, é essa reta aqui, ó, toda no espaço. Né, é uma reta que ela faz 45 graus em relação à reta horizontal, que é o próprio eixo X. Tá? O sentido, eu botei aqui para sudeste, né? Sentido sudeste, a 45 graus da horizontal para cima. Tá? Você tem que dar um jeito de dizer para onde está apontando esse bendito aí. Tá? Bom, e a intensidade? A intensidade, pessoal, né, é o tamanho do meu vetor, o tamanho da minha flecha. Como é que eu vou achar o tamanho dessa flecha? Como eu já falei, né, aqui é um cateto oposto, aqui é um cateto adjacente. Eu fecho um triângulo retângulo. Opa! Deixa eu voltar. E usando o teorema de Pitágoras, eu acho um módulo ou intensidade de R. Só toma o seguinte, olha só, presta atenção. O R com a flechinha em cima representa o vetor, com as três informações. Então presta atenção que isso é importante. Quando tem a flechinha em cima, eu estou, né, representando a direção, o sentido e a intensidade. Eu tenho informação completa daquela grandeza física representada pelo seu vetor. Tá? Então a flechinha em cima é porque eu tenho informação de direção, de sentido e de intensidade. Quando eu quero só a intensidade, eu quero representar só a intensidade vetor, olha só, não tem flechinha em cima. Observa aqui, ó, que não tem a flecha em cima. Quando não tem a flecha em cima é módulo, é intensidade de vetor, é o tamanho. Então quando eu quero representar um vetor pelo tamanho, né, eu só uso sem aquela flechinha em cima lá, o símbolo da grandeza sem a flechinha em cima. Quando a gente calculou velocidade e aceleração ali nos conteúdos iniciais, muitas vezes a gente não usou a flechinha em cima. Por que a gente não usou a flechinha em cima? Porque eu estava calculando a intensidade, o valor numérico. Eu não estava determinando direção, sentido, né? Apesar de a gente desenhar, né, a gente não estava, né, preocupado em especificar, né, direção e sentido do vetor. Não, a gente queria saber a intensidade. Por isso que eu não botava a flechinha em cima do V. Por exemplo, V é igual a ΔS sobre ΔT. Por que não vai em flechinha em cima desse V? Porque tu estás achando a intensidade da velocidade. Tá? Então, se tu botar a flechinha em cima do V, tu tem que achar a intensidade, direção e sentido. As três informações.
As 3 informações que me definem aquela grandeza no espaço, tá? Então é importante. A intensidade, então, aqui, ó. A intensidade aqui, então, pessoal, eu posso representar. Eu posso representar assim, sem nada, como eu fiz aqui, ó. Né? É o valor numérico, é o tamanho, o comprimento deste vetor, que vai dar tantas unidades. 9 ao quadrado, 10 ao quadrado, né? Tira o raiz disso aqui, tu acha a intensidade desse vetor. Ou eu posso fazer assim também, que é uma forma um pouquinho mais, né, confusa. Né? Lembra lá o símbolo de módulo na matemática, que era o valor positivo, tá? Módulo intensidade, então posso representar a intensidade do vetor assim também. Ou assim, como eu representei aqui, ou eu posso representar o comprimento de vetor desta forma aqui, né? Assim. Que é igual, aí é a mesma coisa, né? Raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, tá? Então tem 2 formas de representar a intensidade. Então lembra, o símbolo da grandeza com o vetor em cima é porque eu tenho informação de direção, sentido e intensidade. Se o símbolo da grandeza não tiver aquela flechinha em cima, significa que eu estou calculando ou medindo a intensidade, o comprimento, a grandeza ali daquele vetor, o quanto que ele vale, né? Se for o vetor velocidade em metros por segundo, se for o vetor aceleração em metros por segundo ao quadrado, né? Cada unidade lá tem, cada grandeza tem essa unidade, né? Deixa eu limpar aqui, pessoal. Outra coisa interessante sobre vetores, pessoal, tá? O vetor ele pode ser transladado sem comprometer as informações que ele carrega. Como assim transladado? Se eu pegar esse vetor preto e arrastar para a posição, né? Então o vetor está aqui começando de 0 até o ponto 10, 9. Se eu pegar esse vetor e arrastar para esta posição, né? Ele sair daqui do preto para o azul, esse vetor azul continua sendo o vetor preto. Aí como assim? Continua. Por que continua? Por que é o mesmo vetor? Ó? Esse aqui é o vetor R', esse é o vetor R. O R é igual ao R'. Ou seja, esse vetor azul aqui é o vetor preto transladado. Eu movimentei. Porque se tu olhar para o vetor azul ali, tu vai ver que a direção é a mesma, que o sentido é o mesmo, e se tu calcular, a intensidade é a mesma. Então é o mesmo vetor. O vetor eu posso fazer isso, eu posso movimentar ele no espaço, né, que ele vai continuar tendo os mesmos valores. Eu só não posso inclinar, né? Agora se eu pegar esse vetor preto, né, se eu inclinar esse vetor azul, aí já é diferente. Daí já mudou a direção e o sentido, tá? Eu estou dizendo que o vetor azul aqui ele é igual ao vetor preto, ou seja, o vetor azul é apenas o vetor preto transladado, tirado da posição, né, de origem para uma outra posição, porque ele ainda tem, né, o azul tem as mesmas informações do preto, de mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Só deslocou no espaço, mas carrega as 3 informações mesmas. Eu não encurtei o vetor, eu não inclinei, então é o mesmo. Eu só transladei, ou seja, eu tirei, né, peguei ele e empurrei para o outro lado, né, sempre mantendo a orientação no espaço. Então o vetor muda. Se eu pegar o vetor e tirar da posição inicial e levar para uma outra posição, sem que ele diminua ou cresça ou incline, o vetor é o mesmo. Ele mantém as informações. Tá? Pessoal, a parte mais interessante, né, que a gente vai trabalhar, então nós falamos até agora basicamente dos conceitos de vetores. Desculpa. São adição de vetor. Tá? As grandezas vetoriais elas podem ser adicionadas. A gente vai ver que a gente pode adicionar velocidade. Né? Eu posso subtrair velocidade, né? Eu posso sempre, né? Sempre que as grandezas vetoriais, sempre que as grandezas físicas são vetoriais, elas podem ser somadas, subtraídas, né? Combinadas. Por exemplo de força, que a gente vai ver, né, um pouco mais para frente ali. Tu tenta, né, vamos supor que tu vai empurrar um armário muito pesado. Vai empurrar um carro,
tá? Tu vai lá na traseira do carro e tenta empurrar ele. Você não consegue sozinho empurrar o carro. Tu estás aplicando uma força na traseira do carro para começar a empurrar ele. Não consegue. Aí vem um outro colega teu, né? Agora eu tenho dois empurrando o carro. Aumentou a força, somou. A tua força empurrando o carro somou com a força do teu colega que agora chegou ali também para empurrar o carro. Então tem duas forças somando. Se tu empurrava o carro com, sei lá, com 100 newtons, chega o teu outro colega, bota mais 100 newtons. Então quanto de força que tem agora empurrando o carro? Tem 200 newtons. Então soma, tá? A gente vai ver depois um exercício interessante ali de composição de movimentos, que, por exemplo, se eu tiver um barco navegando num rio onde a água está parada e ele está a 80 km por hora, a velocidade dele é 80 km por hora. Agora, se esse barco está ele está navegando num rio, o barco está a 80 km por hora, mas a correnteza, né, a velocidade da água do rio está a 5 km por hora, a velocidade resultante no barco vai ser 85 km por hora. Ou seja, a velocidade do barco vai ser somada com a velocidade da água. O barco vai mais rápido, porque a velocidade do barco se soma com a velocidade da água. A água já está arrastando o barco a 5 km por hora e o barco está a 80. Então o barco vai estar com uma resultante, né, uma velocidade resultante de 85 km por hora. É algum dos exemplos onde eu posso, né, mostrar que os vetores podem ser somados, né? Isso aí, velocidade, força, né? Outras grandezas podem ser somadas aí. Mas vamos lá. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui um vetor R1 e um vetor R2. Ó, o módulo, a intensidade do R1, então o R1 é um vetorzinho, né? Esse vetorzinho azul. A direção dele é horizontal. Eu não preciso escrever porque está tudo já embutido no desenho da seta. A direção dele é horizontal. O sentido para a direita ou sentido leste, né? Tá? Se tivesse dois pontos, se ele fosse definido, né? Se tivesse explicitado aqui os dois pontos, o ponto A e o ponto B, eu poderia dizer que ele é um vetor horizontal orientado de A para B, como sentido. Tá? Mas o módulo dele é 2 unidades. Eu tenho um vetorzinho aqui laranja, que é o chamado de R2, tá? Que seria reta 1, reta 2, é R, eu batizei de R ali o vetor, né? Tem um símbolozinho em cima porque é um vetor. Tá? O R2 tem intensidade de 3 unidades, né? Então esse aqui mede 2, esse aqui mede 3. Se eu somar esses vetores, vai me dar a soma desse vetor azul com esse vetor R1, R2, a soma de R1 com R2 vai me dar um vetor resultante. Então nós temos uma ideia importante agora chamada resultante, vetor resultante. A gente vai falar isso muito lá na dinâmica, quando a gente calcular a força resultante, a força que resulta, a soma das forças que vão atuar sobre um corpo. Tá? Então meu vetor resultante nesse caso vai ser a soma de R1 com R2. Né? Opa, você imagina então, R1 vale 2, R2 vale 3. Se eu somar, eu vou botar esse azul na frente do laranja, ou vice-versa. Vai dar como resultado o quê? Um vetor cujo comprimento, cuja intensidade vai ser 5. 2 mais 3. Tá? Então a soma de R1 com R2 me dá um vetor resultante de 5. Então eu somei R1 com R2. Tá? Aqui é chamada soma vetorial. Né? O vetor resultante é o vetor R1 mais o vetor R2. A intensidade do vetor resultante é a intensidade de R1 mais a intensidade de R2. Então a intensidade do vetor resultante é de 5 unidades. Muito simples a ideia, pessoal. Muito simples. Aqui são vetores que estão colineares. O que é vetor colinear? São vetores na mesma linha, tá? Na mesma reta. Tá? Dois vetores horizontais. Mas dois vetores horizontais a 0 grau. Ou seja, eu tenho os dois vetores aqui. Ó, o vetor R1 e o vetor R2. Ali embaixo agora eu vou abrir 180 graus. Eu vou fazer isso aqui. Ó, vou girar 180 graus. Tá? Então eu tenho aqui o meu vetor resultante. Né? Tá, o vetor resultante de 5 unidades. Agora quando estão a 180 graus, pessoal, eu tenho aqui o R2 para a direita e o R1 para a esquerda. Esse vetor R1 ele é um vetor horizontal para a esquerda com intensidade de 2 unidades. O R2 é um vetor
horizontal, sentido para a direita, com intensidade de 3 unidades. Agora eu vou fazer, né, a soma vetorial de... O vetor resultante agora vai ser a soma vetorial de R1 mais R2. Opa, então R1 mais R2, agora tem que tomar cuidado, pessoal, né? Porque um está para a direita, um está para a esquerda. Então esse vetor que está para a direita é um vetor positivo e o que está para a esquerda é um vetor negativo. A gente tem que tomar cuidado agora com a orientação espacial dos vetores, tá? Então a soma R1 mais R2 vai ser na verdade o quê? R2 menos R1. Eu vou ter um vetor aqui que vai ser a diferença de tamanho dos dois. E esse vetor vai apontar para onde? Né? Esse resultante, então aqui está o ponto onde se encontram os vetores. Eu vou ter um vetor resultante para cá. Ó. Opa, desculpa. Eu vou ter o vetor resultante para cá. E quanto é que vai valer? 1 unidade. Tá? Eu esqueci de acrescentar essa partezinha aqui. Então, quando eu tenho vetores que estão a 180 graus um do outro, eu vou ter, né, a resultante desses vetores vai ser uma diferença. Tá? Vai ser uma diferença. A intensidade do vetor resultante vai ser uma diferença. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o R1 mais R2, vai ser, na verdade, o R2 menos o R1. Por que é o R2 menos o R1? Porque é o positivo menos o negativo. Né? Então, é como se eu tivesse aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui R, né? É igual, o R1 é menos, então é menos R1, tá? Menos R1 mais R2, que daria então menos R1, quanto é menos 2 mais 3, que vai dar 1, uma unidade, tá? Então o vetor resultante é um vetor que vai apontar para a horizontal para a direita. Por que é para a direita? Porque ele deu mais 1 unidade, tá? Ó, ele deu mais 1. Então quando eu vou trabalhar com vetores colineares, eu tenho que tomar cuidado com isso, via de regra, né? Eu vou chamar os vetores para a direita que são positivos e os vetores que são para a esquerda são vetores, né, negativos. Né? Imagina que aqui é a reta real, né? O mais e menos. Então se eu somar R1 mais R2, essa soma na verdade vai ser a soma de um valor positivo, de um R2 positivo, porque ele aponta para a direita, mais um R2 mais um R1 negativo. Então eu vou ter R2 mais menos R1, porque o R1 está apontando para a esquerda, tá? Então o R1 é menos. Então o módulo do vetor resultante, a intensidade do vetor resultante vai ser mais R2 mais menos R1, ou menos R1 mais R2. No final das contas vai dar quanto? Vai dar, a intensidade do vetor resultante vai dar 1 mais 1, então ele vai apontar onde? Para a direita. Ele vai apontar para o sentido do vetor de maior intensidade. Se o resultante desse menos 1, ele ia apontar para a esquerda. Se a intensidade do vetor resultante, como deu aqui, deu positivo, ele aponta para a direita. Tá? Então, tentem deixar isso bem claro na cabeça. Tá? Vetores colineares a 180 graus, né? Ou seja, um apontando para a direita e outro para a esquerda, o que aponta para a direita é positivo, o que aponta para a esquerda é negativo. Para eu poder fazer a soma vetorial depois, para chegar na intensidade do vetor resultante de forma correta. Tá? Toma cuidado com isso. Pessoal, vetores ortogonais. Eu posso ter vetores numa mesma linha, eu posso ter vetores formando ângulo. Tá? E quando eu tenho vetor formando ângulo, o mais tranquilo é quando eles são ortogonais. O que são os vetores ortogonais? Os vetores ortogonais são quando estão, né, formando aqui 90 graus. Tá? Então, onde é que vai estar a resultante? Eu tenho um para cima e um para a direita, mas ambos formam 90 graus ali. Então, né, eu tenho uma ortogonalidade ali. A resultante, pessoal, então eu vou fazer o quê? Uma retinha aqui, né? Essa reta pontilhada tem o mesmo comprimento de S, e essa reta pontilhada lateral tem o mesmo comprimento de R. Eu vou traçar esse quadrado aqui, formar essa figura geométrica, e vou ligar a origem até o ponto onde as duas linhas tracejadas se encontram.
esse aqui é o meu vetor K, é o meu vetor resultante, tá? Eu não botei R de resultante porque já tem um vetor R aqui. Eu vou chamar o vetor de K, P, dá o nome que tu quiser, João, Maria, Antônio, tá? Eu chamei o vetor K, né? Então o vetor K é a soma vetorial desses dois vetores ortogonais, a soma vetorial de R com S. Então se eu tiver um vetor para cima, por exemplo, a velocidade de um corpo para cima, e algo que arraste esse corpo com uma determinada velocidade para o lado, como tem lá o exemplo lá do barco atravessando o rio, né, a resultante vai ser esta reta aqui, né? E como é que eu calculo a intensidade desse vetor aqui? Como é que eu calculo esse comprimento? Eu tenho que achar o valor de S, eu tenho que saber o módulo de S, eu tenho que saber o módulo de R. Ó, observa que isso aqui é uma hipotenusa, né? Isso aqui, meus queridos, é um triângulo retângulo, né? 90 graus está aqui, tá? E aqui, aqui me dá um triângulo do tipo retângulo, onde o valor de K eu posso achar utilizando Teorema de Pitágoras, tá? Posso utilizar usando o Teorema de Pitágoras. Então a soma vetorial, né? Eu represento a soma vetorial assim, estou somando, né? Somando vetores. Só que essa soma vetorial, né? Eu não posso agora simplesmente somar dois números, porque eles não estão na mesma linha, né? Eu não posso agora somar ou subtrair dois valores, somar ou subtrair as intensidades dos valores simplesmente, né? Eu tenho que utilizar aí o Teorema de Pitágoras, tá? Para achar esse comprimento aí. Então o K, né, o módulo de K, observa que eu tirei aqui, né, o setinha, porque eu estou calculando agora o módulo, a intensidade, o valor numérico, tá? Então, intensidade do vetor K. Se, né, dando exemplo do número, né, se o R vale 3 unidades, se aqui vale 3 e aqui vale 4, né, então eu vou ter uma intensidade de K igual a 3 ao quadrado, mais K ao quadrado, raiz, né? Simplesmente aplicando o Teorema de Pitágoras, nada mais. Eu vou ter que a intensidade do vetor K, o comprimento do vetor K, vale 5 unidades. Beleza? Soma de vetores não colineares, né? Então eu continuo tendo agora vetores aí em ângulo. Depois a gente vai ver um aplicativozinho onde eu posso brincar de somar vetores, muito divertido, onde eu posso fazer somas de vetores. A gente vai fazer uma videoaulazinha só sobre esse aplicativo, que na verdade é um simulador da Universidade do Colorado, onde eu posso brincar de fazer vetores, brincar de achar vetor resultante. É diversão pra caramba. Então aqui, pessoal, ó, se eu tenho esses dois vetores aqui, esse vetor aqui, R1, e esse R2, a soma desse R1 com esse 2, a soma vetorial dele é essa aqui, ó. Então se eu tenho o R1 com R2, como é que eu represento a soma vetorial desse R1 com esse R2? Essa reta que liga, né, a origem do vetor aqui ao final do conjunto, a origem do conjunto ao final do conjunto de vetores, certo? Então é meu resultante. Como é que eu posso calcular? Eu posso, né, depois eu posso pegar esse vetor, por exemplo, deslocar para cá e aplicar a regra do paralelogramo. Eu posso fazer bastante coisa aqui, tá? Outro exemplo também, eu tenho aqui um vetor R1, né, é um vetor aí diagonal, né, apontando para cima. Opa, e tem um vetor R2. Então R1, R2, tem um vetor R3, olha só. Quanto é que vai dar a soma desses três vetores aqui, pessoal? A soma desses três vetores, a soma vetorial desses três vetores vai me dar um vetor que liga este ponto aqui, o ponto de origem do conjunto, ao ponto final do conjunto. Aqui, tá? Só que essa seta é virada para lá. Não sei porque que cargas d'água está virada para cá. Ela é virada para o R3. Mas enfim, eu tenho o vetor soma. Eu chamei essa de soma, que é igual a R1 mais R2 mais R3. Aí se eu te perguntar agora aqui, qual é a intensidade desse vetor? Tu vai te quebrar achando a intensidade desse, achando a intensidade desse, achando a intensidade desse? Lembra que ele está quadriculado, né? Eu posso achar, tem um triângulo, aqui tem mais um triângulo aqui, um triângulo aqui. Né? Eu posso achar, utilizando o Teorema de Pitágoras, esse. Somar tudo, quanto é que tem que dar? Isso aqui. Então a soma desses três vetores dá quanto? Ele é representado por esse vetor aqui, o vetor soma. Né? Ou basta calcular aqui, né?
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A intensidade da soma vetorial de R1 com R2 com R3, ou seja, a intensidade do vetor que representa a soma desses três vetores, dá 9. É simplesmente o comprimento daquele vetor azul ali que é a soma. Tá? É simples, não tem enrosco, não tem complicação. Nós discutimos isso aí, não sei, né, talvez vocês não lembrem, quando nós discutimos a diferença entre posição, entre deslocamento e distância. Tá? Olha só. Vamos tentar desenhar aqui. Aqui está um ponto A. Um cidadão ele sai do ponto A, vai até um ponto B, tá? Do ponto B ele se desloca até um ponto C, do ponto C ele vai até um ponto D, e do ponto D ele vai até um ponto E. Tá? Se eu te perguntar qual é a distância, está coçando o nariz aqui no renite braba. Se eu te perguntar qual é a distância percorrida, vai ser o comprimento do vetor A mais o comprimento do B, mas né, eu vou ter que achar o valor de cada um deles. Mas se eu perguntar para ti qual é a soma vetorial, qual é o vetor deslocamento, né, qual é o deslocamento que é uma grandeza vetorial, não sei se vocês lembram lá, qual é o vetor deslocamento, S? É apenas esse comprimento aqui. Ou seja, a soma vetorial, olha que interessante, a soma vetorial disso, com isso, com isso, com isso, é a distância do ponto de origem ao ponto destino. A soma vetorial deste vetor com este vetor com este vetor é simplesmente a distância entre o ponto de origem ao ponto destino, representado por esse vetor aqui que tem que apontar para cá. Tá? É simples a ideia. Isso aqui que eu quero que fique claro. Tá? Eu posso ter um trilhão de vetores ali, mas a soma vai ser o vetorzinho que liga de onde ele saiu aonde ele chegou, ao ponto de origem ao ponto de destino. Mais nada, mais nada. Tá? Pessoal, esse aqui é o nosso aplicativo, né? Quem quiser já dar uma mexidinha ali, ele dá até para a gente entrar aqui, mas eu vou fazer uma videoaula só sobre ele, porque daí vai dar problema, tá? Vai ficar muito pesado aqui a minha apresentação. Mas quem já quiser brincar um pouquinho, entra nesse link aqui, né? phetcolorado.edu, PTBR, né? Esse simulador ele é em português, tá? Pode ver que está tudo em português, tá? Physics Education Technology, é um projeto da Universidade do Colorado, está em várias línguas, inclusive no português brasileiro, né? Tem também em português lusitano, mas está no português brasileiro. E aqui eu tenho vários laboratórios. Eu tenho aqui explorar 1D, vetores em uma dimensão, vetores em duas, né? As equações vetoriais. Então a gente vai dar uma brincada numa segunda videoaula aí, nesse aplicativo aqui, tá? Onde eu posso usar ali para confirmar algumas coisas que eu falei aí, tá? Então isso aqui fica para uma videoaula à parte. Pessoal, soma de vetores em ângulo. Soma de vetores em ângulo é quando eu tenho um ângulo diferente de 90 graus. Quando tem 90 graus é sopa no mel, né? Tem 90 graus, pá, usa Pitágoras lá, então, né, acho soma, né, liga lá liga ali os quadriculados correspondentes a cada vetor, né? E liga lá, vai até a extremidade lá de cima lá e acha o comprimento daquele vetor pelo teorema de Pitágoras, porque o vetor resultante vai acabar sendo uma hipotenusa, né? Então é simples. Bom, mas quando eu não tenho, né, um ângulo em 90 graus, eu tenho um ângulo diferente de 90 graus, eu vou precisar usar um outro recurso matemático, né? Eu vou utilizar a lei dos cossenos, tá? E a forma como eu vou traçar o vetor resultante é chamado regra de paralelogramo. Então eu uso a regra do paralelogramo para desenhar o vetor resultante e a lei dos cossenos, né, com alguma modificaçãozinha ali, para achar a intensidade desse vetor, o comprimento desse vetor que eu determinei graficamente ali, que eu desenhei utilizando a regra do paralelogramo. Tá?
Vamos lá, pessoal. Então aqui eu tenho o vetor R1. Como é que eu vou desenhar o vetor, pessoal? Eu vou desenhar uma linha aqui, ó. Essa linha tracejada verde, ela tem o mesmo comprimento de R1. E essa linha tracejada azul, ela tem o mesmo comprimento de R2. Então, né? Então esse tracejado azul é paralelo a R2, esse tracejado verde ele é paralelo a R1, tá? Paralelo a R1 aqui. Agora, né? Cruzei aqui, liguei certinho. Eu traço o vetor resultante, né? Que eu estou chamando de vetor K, o vetor resultante, que é a soma vetorial de R1 com R2, certo? Soma vetorial de R1 com R2 é o meu vetor K, que eu tracei utilizando a regrinha do paralelogramo. Agora para calcular a intensidade. Então esse vetor K é o R1 mais R2, então está aqui, né, a representação, a soma vetorial dele, tá? R1 mais R2. Agora, para achar o módulo de K, né, a gente vai utilizar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos é essa aqui, ó. Módulo de R1 ao quadrado mais o módulo de R2 ao quadrado mais 2 vezes R1 vezes R2 vezes o cosseno de θ, o cosseno desse ângulo interno. A fórmula parece comprida, mas ela é fácil. Eu tenho que conhecer quanto vale esse, eu tenho que conhecer quanto vale esse, e eu vou utilizar a regra né, a lei dos cossenos aí. Ela tem uma modificaçãozinha. Na verdade, a regra dos cossenos é essa aqui, né? Para diferença, mas eu faço uma modificaçãozinha aqui, né? Eu vou usar esta fórmula então. Então tem o vetor A, o vetor B. A mais B é este vetor central aqui, né? Que liga este ponto a este aqui. É o que nós fizemos aqui, né? Eu tenho o vetor R1, a soma de R1, a soma vetorial de R1 com R2 é o vetor K, que vai me dar aqui, né? R1 mais R2 e o módulo de K. Utilizo a regrinha dos cossenos aqui com modificaçãozinha, tá? Na verdade, a diferença de uma soma para uma diferença vetorial com os vetores em ângulo é basicamente esse sinal central aqui, ó, tá? Então depois, né, então dá para a gente fazer algum exemplo aí. Mas quando eu tenho essa situação aqui, pessoal, não tem erro, tá? Então tem um ângulo diferente de 90 graus, vai aplicar a lei dos cossenos e vai utilizar a regra do paralelogramo, né? Então essa linha tracejada verde tem um comprimento dessa linha azul e é paralela. Essa linha azul é uma linha paralela ao R2, então paralela ao R2 essa linha azul, paralela ao R1 essa linha verde, e o vetor vai ser escrito da origem dos vetores até o ponto de encontro das linhas tracejadas ali. Então isso aqui é a minha soma vetorial de R1 mais R2, né? Soma vetorial de R1 mais R2. E o módulo desse K eu utilizo calculando a lei dos cossenos. Obviamente eu tenho que saber o ângulo, o cosseno do ângulo, e quanto que vale, né? Qual é o comprimento de R1 e R2. Aí bota na fórmula e faz, não tem erro, tá? Pessoal, a diferença de vetores, né? Como é que eu faço a diferença de vetores quando estão em ângulo, diferente de 90 graus? Né? Eu não falei em diferença de vetores em 90, porque raramente não se utiliza, né? Basicamente eu vou simplesmente virar um vetor para baixo, não vai dar muita diferença ali, tá? E a intensidade a gente nem leva em conta ali os sinais, na verdade. A diferença, né, vai ser isso. Por exemplo, o que representa isso aqui? O K, ele é o R1 menos o R2, tá? O R1 menos o R2. Então, o módulo de K eu vou utilizar também a lei, né, dos cossenos. Só que cuidado, né? Quando é a diferença entre dois vetores que estão em ângulo, eu vou usar o menos aqui, tá? Então, uso menos, né? Nasceu aqui dessa relação. Essa aqui é a lei dos cossenos, tá? Então, eu não sei nem se eu cheguei a botar nas atividades a diferença, né? Eu botei, acho que foi a soma de R1 mais R2, tá? Mas se tiver diferença, você usa, né, a lei dos cossenos com esse sinalzinho de menos. Se for a soma, com um sinalzinho de mais, tá? Pessoal, vamos lá alguns exemplos agora aqui para terminar essa videoaula que já está muito comprida. Então, assim, quando assistir a videoaula, assiste com calma, não precisa assistir de uma vez só, tá? Senão vai ficar muito cansativo mesmo. Se tu pegar um vídeo aula de 1 hora, fica cansativo. Mas tu vai lá, assiste um pouco, faz as tuas anotações no caderno, né?
Depois assisti meia hora, anota lá o que tu assistiu no caderno, assiste mais meia hora. Anota lá, ficou 10 minutinhos, assiste aquele 10 minutinhos depois, anota. Tá? Não vai me assistir uma videoaula desse tamanho de uma vez só. Eu não estou fazendo. Tem mais 2 videoaulas ainda sobre vetores. Tá? Eu não estou dividindo em muitos vídeos pequenininhos, porque é muito trabalhoso. Tá? É demorado para fazer, para renderizar. Tá? Então vamos resolver essas atividades rapidinho aqui. Ó. Aqui eu já estou falando de composição de movimentos, soma de vetores. Nesse caso aqui eu vou ter uma soma de vetores de velocidade. Então olha só, uma pessoa com muita pressa sobe uma escada rolante em 4 segundos. Sabendo que a velocidade da escada rolante é uniforme de 1,5 metros por segundo, determine o módulo, a intensidade da velocidade da pessoa. Se a escada rolante está subindo, se ela sobe com 1,5 metros por segundo e a pessoa está subindo correndo, a velocidade da pessoa não vai ser apenas a velocidade dela em relação à escada parada. Vai ser a velocidade dela mais a velocidade da escada. Então a velocidade com que a pessoa sobe, isso que tem que ficar na cabeça. A velocidade com que ela está subindo a escada é a velocidade dela, subindo a escada correndo, né? A escada está subindo e a pessoa vai correndo, mais a velocidade da escada. Então vai ser a velocidade resultante da pessoa, é a velocidade com que a pessoa sobe a escada, mais a velocidade da escada. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu tenho então, né, a velocidade resultante, a velocidade da pessoa e a velocidade da escada. Essa velocidade resultante é a soma vetorial da velocidade da pessoa mais a velocidade da escada. Não foi dada a velocidade da pessoa, que eu quero achar. Mas eu tenho a velocidade da escada e eu posso achar essa velocidade resultante. Porque esse tempo de 4 segundos é o tempo que ele levou para subir, percorrer todo o comprimento da escada. Então, esse tempo de 4 segundos é o tempo da velocidade da pessoa mais da velocidade da escada. É o tempo da velocidade resultante, é o tempo que ele levou para subir a escada com aquela velocidade resultante. Lembra que a escada não está parada. A escada está subindo com 1,5 metros por segundo e a pessoa sobe também com alguma velocidade. Então a velocidade total de subida da pessoa é a velocidade da pessoa subindo, correndo apressada ali. Né? Eu já fiz isso num shopping, o segurança me chamou a atenção, não gostei muito, foi uma situação meio constrangedora, então não faz. Não tenta subir uma escada rolante correndo, tá? É perigoso. E então, né, a velocidade resultante é a velocidade da pessoa mais a velocidade de movimento da escada. Primeira coisa que eu tenho que achar, pessoal, para achar a velocidade da pessoa, eu tenho que achar essa velocidade resultante. Porque esse 4 segundos aqui, ó, é o tempo que ele leva para subir a escada, correndo. Tá? E né, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar calcular essa velocidade, e é através da velocidade média. Mas olha o seguinte, olha o que o gráfico te deu aqui. Eu tenho a altura e eu tenho o comprimento dessa escada. Então, o comprimento dessa escada aqui, ó, né, eu posso achar através do 12 e do 6. Observa aqui, meus queridos, isso aqui é um triângulo retângulo, ó. É um triângulo retângulo aqui, ó. Então eu posso achar facilmente, ó, este comprimento aqui. Eu posso achar isso aqui muito fácil, tá? Isso aqui, né, seria a intensidade do deslocamento. Ele se deslocou do começo ao final da escada. Então eu tenho um vetor deslocamento aqui para cima. E né, a intensidade do deslocamento é isso aqui, é o comprimento da escada, nada mais, tá? Sem firula. É o comprimento da escada que tu acha por esse tamanho, pelo comprimento da escada aqui, né, na parte de baixo, e pela altura da escada, tá? E a velocidade, o VR, a velocidade total, vai ser a distância que ele percorreu aqui, que é o comprimento da escada, que é o módulo, a intensidade do vetor de deslocamento, dividido pelo tempo, né? Então, ó, observa que eu tirei aqui, né? Ó, eu tirei isso aqui, né? Não precisava ter botado, né? Então, o módulo é quando eu não tenho a flecha em cima. Quando eu não tenho a flecha em cima, eu estou querendo saber a intensidade, o valor numérico, tá? O valor numérico daquele vetor, o comprimento daquele vetor. Então, eu tenho aqui o vetor resultante, 13,4, que é essa distância. Lembra lá que a velocidade é distância por tempo? Tá? A distância, que é o comprimento da escada, dividido pelo tempo que ele levou para subir essa escada.
Então a velocidade resultante é 3,4 metros por segundo. Ou seja, essa pessoa ela sobe, né, ela está sendo erguida para cima pela escada com velocidade de 3,4 metros por segundo. Mas tem que ficar claro que essa não é a velocidade só da pessoa, é a velocidade da pessoa mais da escada. É uma soma de velocidades. Então essa pessoa está subindo com uma velocidade somada dela subindo em relação à escada mais a velocidade da escada. Tá? Tem que ficar claro isso na cabeça. Beleza, agora como é que eu vou achar a velocidade da pessoa? Opa, a velocidade resultante é a soma vetorial da velocidade da pessoa mais da velocidade da escada. Tá? Então não tem erro aqui. O módulo, a intensidade da velocidade resultante eu já tenho. O módulo da velocidade da pessoa eu quero saber, né? Determinante o módulo da velocidade da pessoa, é o VP, mais 1,5, que é o módulo da velocidade da escada, que está fornecido aqui no meu problema. E eu resolvendo vai dar 2 metros por segundo. Então essa velocidade, né, essa pessoa está subindo a escada a 2 metros por segundo. Tá? Tem um arredondamentozinho ali, tá? Dá 1,9 alguma coisa. Tá? Então se a escada tivesse parada, pessoal, qual seria a velocidade da pessoa subindo? 2 metros por segundo, só que a escada está em movimento. Então a velocidade da pessoa subindo, a velocidade dela, né, a escada subindo, mais ela correndo para cima ali. Tá? Então pensa bem, medita bem sobre esse problema, faz as notações, tenta fazer lá o exercício e vai ter uma atividade muito parecida com essa aqui. Tá? Isso aqui é um exercício de vestibular e é outra coisinha aqui em banana. Olha só. Vamos lá. Um barco atravessa um rio de 200 metros de largura. Então tem um riozinho ali, né, generoso aí de 200 metros de largura. Orientado perpendicularmente à sua margem. Então o barco está partindo, né, numa reta perpendicular. Né? Como assim perpendicular, professor? Que eu não estou entendendo. Perpendicular é o seguinte, ó. Ele está partindo aqui, né, ele está se movimentando aqui a 90 graus, né? Ó, 90 graus em relação à margem do rio, tá? E ele parte aqui a 40 km por hora. Ele vai atravessar lá nesse rio, né, de uma margem a outra. É esse, né, o barco atravessa o rio de uma margem a outra a 40 km por hora, né? E em relação ao rio, tá? Qual é o problema? O problema é que o rio ele tem uma correnteza, ó, a velocidade do rio. Então a velocidade do barco é para lá, a velocidade do rio está para lá. Eu vou ter uma velocidade resultante. Ou seja, o barco ele vai ganhar um pouquinho de velocidade pelo fato de o rio também ter uma velocidade. Tá? Então a velocidade com que ele vai atravessar o rio, com o rio em movimento, não é a mesma que ele vai atravessar o rio se o rio tivesse parado. Se o rio tivesse parado, ele atravessaria com velocidade. Mas com o rio em movimento, ele já vai atravessar com outra velocidade. Porque a velocidade resultante sobre o barco vai ser a velocidade do barco atravessando a margem. Então ele vai aqui, ó, entre uma margem e outra. O que vai acontecer? Ele vai meio de lado assim, ó. Por quê? Porque o rio está para lá, o barco está tentando ir na perpendicular, vai dar uma velocidade para onde? Inclinada. Né? Então o rio vai para cá, o barco cai para cá. Então qual é o movimento que ele faz? É o movimento subindo, né? Só que ele vai sendo o quê? Meio que arrastado para o lado. E ele ganha velocidade nisso. Tá? Então, a velocidade com que o barco vai se deslocar de uma margem a outra é a soma vetorial da velocidade do barco, de 40 km por hora, mais a velocidade do rio, né, de 2,5 metros por segundo. E já está tudo resolvidinho ali, né, sem as transições. Só toma cuidado, pelo amor de Deus, aqui, né? Converter para metros por segundo a velocidade do barco, foi dado em km por hora, não pode esquecer disso, não dá erro. A velocidade do rio aqui, né? Então está aqui meu item a velocidade do rio, a velocidade do barco. Por que a velocidade esse R aqui é resultante, tá, pessoal? Devia ser um Rzinho maior aqui, tá? Por que a velocidade do barco tem uma flecha maior que a velocidade do rio? Porque a velocidade do barco é 11 e a velocidade do rio é 2,5. Então a velocidade do barco tem que representar por uma flecha maior, tá? A rigor, 11 unidades e 2,5 unidades. Isso aqui devia ser mais menorzinho, né? Se eu tivesse divisões por 1, teria que ser 2,5 e aqui é 11. Tá? Mas não precisa ser tão rigoroso assim.
Mas para fazer, né, não sair tão fora, né, eu tenho que fazer o vetor que representa a velocidade do barco muito maior, né, maior que o vetor que representa a velocidade do rio. A velocidade do barco é 11 metros por segundo, a velocidade do rio é 2,5. Tá? Então tem essa diferença. A soma vetorial, né, que eu vou chamar de VR, tá? Que eu vou chamar aqui de VR, é essa aqui é a minha soma vetorial, né? E observe o seguinte, que isso aqui eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, né? Olha o triângulo retângulo formando aqui, bonito aqui, ó. Para achar o módulo de vetor resultante, vetor velocidade resultante, usa o teorema de Pitágoras, está aqui, ó. O comprimento desse vetor, né? Velocidade resultante, teorema de Pitágoras. Então, né? Então aqui a soma vetorial, a velocidade resultante sobre o barco é a velocidade do rio mais a velocidade do barco. Tá? Então representa assim, tá aqui, o vetor que representa a soma das duas velocidades. Qual é o comprimento desse vetor? Qual é a intensidade dessa velocidade? A intensidade está aqui, utiliza o teorema de Pitágoras, porque isso aqui é um cateto adjacente, isso aqui é um cateto oposto. Isso aqui acaba sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, usa o teorema de Pitágoras ali. Tá? Então, olha o seguinte, né? Se o rio tivesse parado, a velocidade, né? Ele teria uma velocidade de 11 metros por segundo. Mas como o rio não está parado, ele tem uma correnteza de 2,5 metros por segundo, ele ganha, né? Um pouquinho de velocidade ali, né? Ele ganha 0,3 metros por segundo. Né? Então ele vai chegar mais rápido, tá? O rio com velocidade, o rio com correnteza, ele vai chegar mais rápido no outro lado, tá? Pode aqui, até nós não temos aqui, mas você pode fazer as continhas, tá? Despreza a velocidade do rio ali, você pode achar ali, vai estar mais rápido. Então aqui a distância percorrida é 200 metros e a velocidade, né, com que ele levou para percorrer uma margem a outra, não é só a velocidade dele, tem que ser a velocidade do rio, porque agora eu tenho combinação de velocidades, tá? Isso que é importante, essa ideia, né? Que agora a velocidade do barco é a velocidade do motor dele, a velocidade dele se o rio tivesse parado, mais a velocidade combinada com a velocidade de correnteza do rio. Né? Então, se o rio tivesse parado, ele ia retinho de margem a margem. Mas como o rio tem, né, um fluxo, uma velocidade de correnteza para a direita, ele vai, na verdade, meio de lado, né? O vetor velocidade vai assim e é maior do que se ele estivesse simplesmente assim, tá? Ou seja, ele tem um acréscimo de velocidade ali porque tem um componente de velocidade a mais, além da velocidade dele, do motor dele, do barco, tá? Digamos que o rio dá uma impulsionada ali, tem um pouquinho de acréscimo de velocidade. Então tenta pensar bastante nesses exercícios, né? Às vezes parece que não faz muito sentido, mas tenta analisar, tá? Foi passado atividades para vocês que eu vou fazer a correção, vou voltar a discutir tudo isso aqui de novo, tá? Então, nessas atividades aí, nessa lista de atividades tem também lá um resumo, tá? Uma apostilinha resumo da professora Tânia, ela que me passou, tá? Que é bem o resumão do que eu fiz aqui no slide baseado naquele modelinho ali que ela me passou, naquela apostilinha dela. Tá, pessoal? Então, tenta fazer as atividades tem as respostas, tá? Pelo menos desse tipo que eu estou mostrando aqui. Tá? Então, tenta fazer, qualquer coisa pode perguntar durante a semana. Tá? A gente vai fazer uma provinha só sobre vetores, tá? Então, tem mais uma videoaula ainda sobre projeções ortogonais, né? E uma videoaulazinha, né, rapidinha, usando o simulador de vetores ali, que a gente vai aprender de uma forma bem lúdica, bem legal ali, como é que eu somo vetores, né? O programa vai me explicar todo o processo de soma ali, tá? Tchau, pessoal, bons estudos aí.